O Rei da América está de volta. Grêmio acerta a contratação de Luan Guilherme. Decisão tomada. Inter fecha maior acordo da história do clube. É isso, são os destaques do esporte de hoje aqui no Fala Rio Grande. Antes, eu quero agradecer você que está aqui ainda com a gente, deixando a gente invadir a sua casa por meio da televisão. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. Grazi Albuquerque está aqui com a gente. Boa tarde, Grazi, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso, Grazi. A gente vai começar falando sobre o Inter. Na sequência tem a matéria especial do Luan, que deve ser o novo reforço do Grêmio. Mas ontem o Inter aprovou, né, Grazi, a adesão à LFF. Uma votação que foi bem apertada. 157 conselheiros lá do Inter votaram a favor da Liga Forte Futebol e outros 145 escolheram a Libra. Teve apenas um voto em branco, que foi inclusive do Papaléu, que é vice-presidente de futebol do Inter, né, Grazi? Uma decisão importante, vai impactar nos próximos 50 anos do Inter. O Inter tem essa questão dos direitos de imagem para os próximos 50 anos e que teve várias coisas acontecendo ontem lá no Beira-Rio, né? Pois é, Rafa. Inclusive, protesto da torcida popular esteve lá na frente, teve que ser chamado a brigada militar para conter os ânimos ali, principalmente quando a gente está falando do ex-presidente do Inter, né? Porque o Marcelo Medeiros foi alvo das críticas, inclusive teve que fazer um boletim de ocorrência para, né, dar uma amenizada, porque recebeu ameaças, gente. Rafa, isso no futebol já não tá legal, né? Ameaças, porque ele é a favor da Libra. O que o Marcelo Medeiros, ex-presidente do Inter, era a favor da Libra, que é uma das ligas, né, que estavam em jogo, mas quem foi a vencedora foi a Liga Forte Futebol, que é também, como é que a gente pode falar, Rafa? Chegada do Marcelo Medeiros, não, do Alexandre Barcelos, que é hoje o presidente do Inter. Ele, se eu não me engano, é vice-diretor, né? Diretor da Liga, é isso, Rafa? Isso. O Barcelos, ele é um dos fundadores, a gente pode dizer assim, da LFF, da Liga Forte Futebol. Então, ontem, claro que tem toda a questão política, a gente condena todos esses... A gente tiveram protestos normais, né? A questão da torcida popular lá gritando, condenando uma parte ou outra, expondo a sua opinião, mas teve a questão também do Marcelo Medeiros, que disse que está recebendo ameaças, então é uma questão bem triste, né, Grazi? A gente fica bem triste porque sempre é uma situação assim. O Marcelo Medeiros ontem estava lá presente no Beira-Rio fazendo seu voto, votou na Libra, acabou derrotado, mas a política no Brasil como um todo está muito polarizada, né? Então essa questão também, a gente viu ali que a votação foi acirrada, mas dá para dizer, Grazi, que foi uma vitória do presidente Alexandre Barcelos, né? Mesmo tudo sendo contestado por muitas pessoas, a torcida do Inter, pessoas dos bastidores, outros movimentos políticos, a LFF, que era de preferência do presidente atual do Inter, Alexandre Barcelos, venceu e agora o Inter está na LFF, claro, não assinou o contrato ainda, fez só um termo de adesão, mas agora o Inter vai sim assinar com a LFF. Lembrando, Rafa, que nos bastidores, muita gente diz que o aporte oferecido pela Liga Forte Futebol é mais atraente que as propostas que estão na mesa pela venda de jogadores como o Johnny e o Maurício, que foram soldados há pouco tempo. A proposta dos investidores prevê a aquisição de 20% do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro dos clubes que aderiram já ao acordo. Como a Rafa disse, o Inter ainda não aderiu por conta dessa enrolação que estava acontecendo aí, esses trâmites que a gente pode dizer. O Inter pode faturar a maior fatia do bolo da Liga, cerca de 218 milhões pelo acordo, gente. É muita grana pro bolso do Inter. O bolso do Inter que tá mais vazio que o meu Pix, Rafa. Que tá aqui, ó. Não, mais vazio que o meu Pix é mentira, né? Porque o Inter tem dinheiro, mas que tá aqui, ó, tá no vermelho as contas no Inter, sim. E o Inter pode receber agora, no prazo de 5 dias, 44 milhões, que ia ser muito bom pro clube, né, Rafa? É isso, é um assunto fora de campo, né? A gente sabe que o torcedor mesmo quer saber dos gols do Inter, né? Valência, Alan Patrick, mas é um assunto importante, né, Grazi, pro restante do ano do Inter, pro restante da vida do Inter, porque não a gente pode dizer assim. É claro que essa decisão acontecer no mesmo ano que tem eleição no Inter já faz o ambiente ficar mais conturbado, daí os movimentos já começam a se rachar. Ontem teve protesto, teve conselheiro falando com algumas rádios, dizendo algumas coisas talvez assim, fora do tom, a gente pode dizer assim.
A política é assim, né, Grazi? Cada um tem um ponto e cada um defende a sua ideia e cada um tem que respeitar o outro, tem que respeitar a ideia. A gente vai avançar aqui, Grazi, pra gente não ficar falando só sobre a questão das ligas, né? Porque dentro de campo o Inter também tem problemas. Dá pra dizer que teve problemas lá no entorno do Beira-Rio, mas dentro de campo o Inter também tem problemas, porque tá chegando a um mês sem marcar um golzinho, né, Grazi? Pois é, Rafa. Eu marco mais gol lá na pelada das boleiras do futebol lá, boleiras da imprensa, do que o Inter, gente. É mentira também. Hoje eu tô só no fake news, Rafa. Pois é, o Inter não marcou gols em julho e está entre os piores ataques do Brasileirão. O último gol foi feito aos 27 minutos do primeiro tempo na vitória sobre 3-1 sobre o Independente Medellín, lá dia 28 de junho. Naquele jogo que foi apontado um dos melhores sob o comando de Mano Menezes. O gol foi do contestado Luiz Adriano, que estava carimbando a vaga às oitavas de final da Libertadores. Vem o julho e o Inter ainda não marcou gol. Voltaram a sofrer essa inoperância ofensiva, Rafa. Nos últimos 4 jogos, 3 empates por 0-0, com o Cruzeiro, com o Palmeiras e com o Bragantino. E aí depois tem o revés de 2-0 para o Fluminense também. Já são 423 minutos na seca, sem contar os acréscimos. E vai ter agora a semana toda para treinar, para quem sabe mudar essa estatística ruim, negativa do Inter, né, Rafa? A gente tá vendo as imagens, né, Grazi, do último jogo que o Inter marcou gols, né? Foi justamente como você falou, contra o Independiente Medellín no Beira-Rio. Foi 3-1 o jogo, o Luiz Adriano fez 2 gols. O segundo gol muito bonito, inclusive, ali, né? Com muita categoria do Luiz Adriano. E o Inter tem a semana inteira para treinar. Chegou o Ener Valencia, se esperava muito dele, ainda não marcou o gol. É claro, são 3 jogos apenas, tem muita gente contestando o Ener Valencia por 3 jogos, mas o Inter tem, sim, problemas ofensivos e agora com o Kudê esses problemas vão ter que ser solucionados, porque o Inter tem um jogo contra o Cuiabá no sábado, é importante pelo Brasileirão, mas tem uma decisão bem mais importante na terça contra o River Plate. Grazi, o Inter também teve retornos ontem, né? No CT Parque Gigante, 2 jogadores, ou inclusive a gente na verdade estamos vendo o outro também, né? Os 2 jogadores que a gente acabou de ver ali, o Maurício, que foi justamente quem fez o primeiro gol lá contra o Independente Medellín, e o Pedro Henrique, que já estão treinando normalmente, né? Pois é, Rafa, como tu acabou de dizer, o Inter voltou aos treinos ontem e esses 2 jogadores que são importantes para o Inter, que é o Maurício e o Pedro Henrique, voltaram a treinar ontem depois de um tratamento de lesão. O Maurício e o Pedro Henrique participaram normalmente das atividades, junto com quem não atuou contra o Bragantino. O Maurício estava fora desde o jogo contra o Cruzeiro lá dia 1º de julho. Já o Pedro Henrique, com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, na partida contra o Independente Medellín, que a gente acabou de falar, lá dia 28 de junho, foi quando ele se machucou. Então, quem foi titular contra o Bragantino também apenas correu no campo. E como tu acabou de dizer, Rafa, o Inter volta a campo contra o Cuiabá no próximo sábado, no estádio Beira-Rio, às 4 horas da tarde. E que aconteça, Rafa, e que aconteça o gol do Ener Valencia, porque a torcida... Que torcida? A torcida gaúcha, eu sempre falo isso. Eu morei em São Paulo um tempo, participei bastante lá do futebol, ativamente do futebol paulista, e não tem torcida mais chata que a torcida colorada, não. Gaúcha. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, o cara tá 3 jogos, já estão contestando o cara. 3 jogos sem marcar um gol tá sendo contestado já. É um absurdo isso. Pois é, né? O Inter agora vai ter o retorno do Pedro Henrique e do Maurício e resta saber se o Kudê vai colocar eles como titulares, né, Grazi? O Inter tá se remontando, esse meio pra frente do Kudê ainda é um grande mistério, né? O Inter vai ter o Bruno Henrique na sequência, tem o Arangues que não tem a mesma intensidade, o Wanderson, é preciso dizer, não tá jogando absolutamente nada, não tá conseguindo entregar, até no último jogo contra o Bragantino não foi tão mal, melhorou um pouco em relação a ele mesmo, mas se espera muito, né, Grazi? Então, talvez o Pedro Henrique já seja utilizado contra o Cuiabá para pegar ritmo, e o Maurício sim, o Maurício é titular do Inter, acho que na vaga do Depena também ali, para sequência. Mas agora, virando de lado, saindo da parte vermelha do Rio Grande do Sul, indo para a parte azul do estado, o Grêmio, né, Grazi, como instituição, o clube gaúcho, amanheceu de luto na terça-feira. Na verdade, teve uma noite de luto ontem à noite, porque morreu o Dr. Praz, né, Grazi, que é uma figura muito importante aí, foi vice-presidente estadual do Grêmio e, infelizmente, faleceu ontem aos 79 anos. Pois é, Rafa, ele sofreu uma parada cardíaca durante um jantar com a família em Porto Alegre e não resistiu. O velório está sendo realizado no saguão do Portão A da Arena a partir das 10 horas da manhã, né? Começou às 10 e vai até às 5 horas da tarde dessa terça-feira.
A cerimônia de despedida será restrita à família no crematório metropolitano da capital. Nas redes sociais, o Grêmio, e o site oficial do Grêmio lamentaram a morte do dirigente. Prez era considerado um dirigente histórico gremista. Ele iniciou sua trajetória no Grêmio na metade da década de 70 como diretor jurídico. Já em 82, foi eleito vice-presidente pela primeira vez, atuando na área de administração. No ano seguinte, em 1983, vem as conquistas do Grêmio, Libertadores e Mundial. E ele era vice-presidente para assuntos especiais na gestão de Fábio Koff. Inclusive, no último sábado, Rafa, ele esteve na Arena, na homenagem que o Grêmio proporcionou aos campeões da Libertadores de 83. Desejamos força à família e aos amigos de Praz. É isso, cara. Só para reforçar, então, o Dr. Praz tinha 79 anos, morreu ontem de infarto, uma morte que não era esperada, Ele não estava tratando nenhuma doença cardíaca. É muito triste, Ontem à noite foi muito triste, a gente estava vivendo ali a questão do conselho do Inter, a votação tumultuada, e também teve o falecimento do Dr. Praz. A gente lamenta aqui, se solidariza com os familiares do Dr. Praz, também com os amigos também, todo o pessoal do Grêmio, presidente Romildo, Denis Abraão, todo esse pessoal por trás dos bastidores do Grêmio, dirigentes que conviveram muito tempo com o Dr. Praz e agora lamentam a morte dele também. Mudando totalmente de assunto, Grazi, falando sobre uma coisa que a notícia do Dr. Praz é, infelizmente, muito triste, mas tem uma notícia que talvez seja feliz para parte da torcida, Grazi? Porque o Luan está voltando para o Grêmio, deve chegar na quinta-feira no aeroporto Salgado Filho para voltar a ser jogador gremista, Grazi? Como é que está essa situação? A gente tem um material preparado para mostrar também, Pois é, o Luan reduziu quase 95% do salário dele do Corinthians. No Corinthians, ele ganhava em torno de R$800 mil. Aqui no Grêmio vai ganhar R$50 mil. E ele está sendo uma aposta para o Grêmio. Agora vamos conferir na reportagem o passado do Luan, que não condena ele, hein, gente? Ele está de volta. Renato Portaluppi já havia deixado bem claro que queria contar com o jogador de volta. Eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. A direção gremista atendeu ao pedido e Luan Guilherme está de volta ao tricolor gaúcho. Reencontro, segundo dicionário, é encontrar-se de novo com alguém ou com algo ou com alguma situação já vivida. A contratação do Luan é cheia de reencontros. A torcida gremista quer reencontrar o seu ídolo. Já o Luan quer reencontrar o futebol. Aquele que fez ele se tornar ídolo e o destaque das conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2017. Quando ele foi eleito, o Rei da América. Le pica Fernandinho y es el segundo y va. Sí, es un golazo. ¡Gol! ¡Gol de Gremio! Lo hizo Luan, un gol extraordinario a los 41 minutos del primer tiempo. Gremio 2, Lanús 0. Como o menino Luan foi feliz no Grêmio. Chegou no tricolor em 2013 e estreou no profissional no ano seguinte. Logo nos primeiros jogos, marcou o primeiro de muitos gols com a camisa gremista. E tu aí de casa, lembra do Grenal do 5-0? Ele foi o cara do jogo, balançou a rede 2 vezes e comandou aquela partida que ficou na história. E em 2016, vem o primeiro título com a camisa do Grêmio. O tricolor encerrou um jejum que lhe rendia mais de 15 anos sem títulos. E o falso 9? Sim, era desse jeito que o Luan era utilizado pelo Renato. Na época, foi um dos destaques na campanha vitoriosa. Na competição, Luan marcou somente uma vez em 8 jogos. Mas sabe qual foi o único gol marcado pelo camisa 7? O que abriu o caminho para a classificação à final. Repetindo, o que abriu o caminho para a classificação à final. E foi um golaço por cobertura. O maior momento do Luan com a camisa do Grêmio veio no tricampeonato da Libertadores. Na final, a vitória por 2-1 sobre o Lanús, lá na Argentina, contou com um golaço do camisa 7. Ao vivo, dizer que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão. A atuação na competição sul-americana fez com que ele fosse escolhido o Rei da América em 2017.
prêmio para o melhor jogador da temporada na tradicional eleição promovida pelo jornal uruguaio El País. Em 2018, teve uma série de lesões, o que comprometeu a parte física no ano seguinte. Foi alvo de críticas, foi afastado e no final do ano acabou sendo vendido por 29 milhões de reais para o Corinthians. Se no Grêmio o Luan deixou saudades, a sua passagem no Parque São Jorge não deixará. Em 4 temporadas no Timão, esteve em campo 78 jogos e marcou apenas 9 gols. Acabou emprestado ao Santos para tentar recuperar espaço, mas mesmo assim, isso não aconteceu. Luan não joga pelo Corinthians desde o dia 19 de fevereiro de 2022, quando entrou em campo no empate por 1-1 com o Botafogo pelo Paulistão. Recentemente, o atacante foi agredido por torcedores do Corinthians em um motel de São Paulo. Foi um estopim para antecipar o fim de uma relação que já seria encerrada ao término de 2023. Agora, ele está de volta ao Grêmio e ao comando do paizão, amigão e o que mais, Renato? O treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. Então, Luan Guilherme, tu vai ter tudo isso e principalmente o carinho da torcida gremista. É isso, Graça. Tá chegando o Luan, chega quinta-feira de manhã no aeroporto, deve lotar o Salgado Filho lá. Independentemente do resultado do Grêmio amanhã contra o Flamengo, o Luan tá voltando pra casa, a gente pode dizer assim, né? Tá voltando pra casa e com certeza o aeroporto vai estar aqui, ó, lotadinho. Porque o Luan, sim, é um ídolo gremista. Por quê, Rafa? Ontem eu tava conversando com os amigos gremistas ali sobre isso e a galera falou assim, ó, seguinte, o Luan é nosso ídolo porque ele entendeu o lado do Grêmio lá em 2016, 15, quando o Grêmio tava há 15 anos sem jogar, sem ganhar um título, Rafa. E o Luan assumiu esse papel e, sim, ele ficou... Teve aquela charadinha ali com o Sacha, parará e papapá, quando o Sacha pegou, lembra, né? Fez a valsa dos 15 anos sem títulos do Inter depois de um Grenal. E o que aconteceu? O Luan assumiu esse papel de defender a torcida gremista, de defender a instituição do Grêmio. E sobre o Luan também, o César Fabres, que é nosso colega jornalista lá da Rádio Mortal, deixou um comentário sobre o Luan, que ele é amigo íntimo do Luan. Vamos conferir. Existe uma prática que Renato Portaluppi fala, que eu concordo. Ninguém desaprende a jogar bola. Luan não desaprendeu a jogar bola. O que falta é carinho, dedicação, o que falta é comprometimento, o que falta é sabedoria de quem está ao lado dele, enfim. Faltou muito para ele no Corinthians. E principalmente carinho. E é algo que Renato sabe muito bem. Dar carinho para os jogadores. Por isso que eu estou feliz, estou confiante com a vinda do Luan para o Grêmio. Aqui ele conquistou títulos, o principal a Libertadores, segundo lugar no Mundial e considerado o rei da América, ou seja, o destaque na Libertadores de 2017. E faço da frase do Renato a minha. Luan não desaprendeu a jogar bola. Eu conversei com o Luan, para quem não sabe, né, temos uma amizade e antes mesmo de começar o rumor da volta dele, ele me disse que o desejo dele, o sonho era voltar para o Grêmio. E aqui em Porto Alegre, com o Grêmio, ele voltaria a ter aquela vontade de ganhar, de conquistar, ter ambição. Vou simplificar, ter ambição. Eu achei muito legal o que ele me disse e sou bem sincero com vocês. Espero que a partir de hoje, seja um novo Luan e seja um novo Grêmio, aquele Grêmio vencedor que o torcedor estava acostumado a desaprender nos últimos anos. É isso, né, Grazi? O Fábio falando ali muito bem sobre o Luan. Basta saber se o pessoal vai ter calma com o Luan e paciência, porque o Luan não vai voltar na quinta-feira, vai estar inscrito no vídeo e não pode jogar, né? Não. Vai ter que ter um tempo aí para se preparar fisicamente e também mentalmente, né, Grazi? Pois é, Rafa, tem esse lado dele ainda, mas o Grêmio teve um estudo ali físico, eu falei com o fisiologista do Grêmio, ele falou pra mim, o Giovani, que sim, teve um estudo sobre o Luan ali, no Corinthians, ele tava treinando e, gente, ele tá com vontade, né, ele tá com
com aquela coisa, com tesão para jogar futebol. Então, acredito também, e o Luan, não sei se tu olhou o podcast lá do todo aquele rolo lá do Denilson Show. O Luan, no podcast, ele deixou muito claro o amor que ele sente pelo Grêmio, a gratidão que ele sente pelo Grêmio. Então, acredito que isso vai ser deslanchado sim. E o Luan é diferenciado, ele é um jogador bom. Então, pode ser sim também uma salvação pro Grêmio, né? Que tá precisando de um... Não tá precisando, né, Rafa? Precisando de um reserva, a gente pode dizer, a camisa 7. Torcemos que sim, né, Graça? Torcemos que o Luan reencontre aí o caminho da sua carreira e consiga fazer uma finalização da carreira, podemos dizer assim. Tem 30 anos, mas deve permanecer um tempinho no Grêmio. Só pra gente encerrar, Graça, a gente falou que o Inter não estava fazendo muito gol e o Grêmio vinha sofrendo muitos gols, né? O esquema com 3 zagueiros do Renato não estava conseguindo saber sofrer, né? Como a gente fala na gíria do futebol. Mas no sábado não sofreu nenhum gol. E agora a expectativa é não sofrer amanhã contra o Flamengo, né? Que tem um ataque poderoso. Renato deve colocar os 3 zagueiros mais uma vez e vai ter que saber sofrer de novo, né, Graça? Pois é, o Grêmio voltou à vice-liderança do Brasileirão e voltou a ficar sem sofrer gols após 8 partidas. Ainda que a defesa não preocupe o Renato, o desafio que se aproxima, Rafa, é terrível. Porque a gente está falando do melhor ataque entre os times da primeira divisão nacional, que é o Mengão do Cariocão aí, que tem aí no suíte, pela ida de final da semifinal da Copa do Brasil, que é amanhã. Antes da vitória pelo placar mínimo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio havia ficado sem ser vazado pela última vez, dia 31 de maio, quando foi derrotou o Cruzeiro lá por 1-0 no Mineirão pela Copa do Brasil, Rafa. O Grêmio sofreu 34 gols na temporada em 39 jogos. Na temporada, em geral, o Grêmio soma 68 gols em 39 jogos. Uma média de 1,74 por jogo, Rafa. Isso é muito bom. Mas o Flamengo, 91 gols no ano, Rafa, em 48 partidas. É também uma média boa. Amanhã, com certeza, a gente vai ter um jogão aí, hein? E eu, Rafa, a gente saiu da casa de aposta aqui, mas amanhã, numa casa de aposta, não sei qual, eu vou meter um ambos marcam, Rafa, porque acredito que amanhã vai ser um jogão, hein? É isso, jogo importante, jogo da Copa do Brasil, que deve levar muita gente pra arena e deve levar muito futebol também, né? O Grêmio tá jogando bem, o Flamengo tá jogando bem também. E agora a gente encerrando aqui, Grazi, o nosso quadro de esporte, a gente tem mais uma reportagem para mostrar, relacionado com o esporte, relacionado com a seleção feminina lá na Copa do Mundo, porque depois da estreia da seleção na Copa do Mundo, algumas empresas adaptaram a rotina de trabalho para conseguir assistir aos jogos e prestigiar o futebol das meninas. Vamos ver na reportagem. A semana de trabalho de Thalita começou diferente, com direito à decoração no escritório e à camisa, que ela e os colegas escolheram para usar nesta segunda-feira de estreia do Brasil na Copa. Estou bem ansiosa e espero que esse ano a gente consiga levar, né? A Marta merece, acho que o Brasil merece. Um café da manhã para aumentar a energia e começar a torcer. E aos 19 minutos... Maravilhoso, né? Tava quase fazendo gol, a gente estava aqui na expectativa. Agora a gente fica querendo ver mais gol. Se preparando por muito tempo, é bem difícil a estreia, é o primeiro gol. Agora a tendência que seja mais tranquila para poder sair mais. Que vamos, né? Os 100 funcionários desta empresa na Zona Sul de São Paulo poderão acompanhar os jogos da seleção feminina, do telão, no escritório ou em casa, já que o regime de trabalho é híbrido. Tem até filtro especial para as redes sociais, que reforça a política de equidade de gênero iniciada na última edição da Copa Feminina em 2019. Eu espero que essa ação, ela reverbere nas famílias também, né? Porque a gente começa com os trabalhos aqui na empresa, mas quando as famílias percebem que as organizações estão levantando essa bandeira, acaba que reflete dentro das casas e as pessoas também levam essas causas e entendem a importância de igualdade dentro da sociedade. Então é isso que a gente espera. O governo federal decretou ponto facultativo para os funcionários em dia de jogo do Brasil. É a primeira vez que a medida é adotada em Copas femininas. No setor privado, uma pesquisa aponta que apenas 10% dos trabalhadores serão liberados durante as partidas. Embora não seja um dever legal, a permissão para acompanhar jogos da Copa é uma tradição com a seleção masculina. É uma forma de você mexer de uma forma concreta e simbólica também, né?
para promover essa equidade de gênero. O nosso olhar, né, como telespectador, torcedor, a gente vai mudando conforme percebe, né, que a sociedade vai, as marcas, o governo, as organizações também vão começando a trabalhar essa questão da equidade de gênero. Nessa empresa, o clima de torcida está garantido pelo menos até quarta-feira da semana que vem, quando o Brasil vai enfrentar a Jamaica pela última rodada da primeira fase. Mas no que depender do apoio aqui, a seleção vai avançar e chegar na final. No campo hoje teve goleada. Mais um incentivo para Thalita, que há 2 anos encontrou um lugar onde joga futebol com outras mulheres. E agora, em pleno expediente, pode torcer pela seleção brasileira feminina. Acho que elas se sentem, né, representadas, né? Porque elas me representam lá e eu consigo representar elas aqui do outro lado.